Galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rogério aí trazendo mais uma videoaula aí, um aulão de revisão do terceiro ano, galera. É aquela aulão maneiro para relembrar tudo que a gente viu aí, né? Para aquela galera que diz que já sabe tudo, que não tem dúvidas, vai assistir, vai ficar sem dúvida mesmo. Se continuar com dúvida, mande um recado que eu vou fazer um outro videozinho para vocês, tá beleza, galera? Primeiramente, gostou? Vai assistir o vídeo, curte, compartilha, se inscreve aí no canal, que ajuda o professor e também ajuda aí vocês a terem novos vídeos aí toda vez aí, né? Sempre estiver precisando, quer uma aula extra, alguma coisa, pede aí, chega lá no canal, pede a aula que eu faço para vocês, tá? Lembrando, sou professor de História, Geografia, Sociologia e Filosofia também. Então, um grande abraço e vamos que vamos para a aula, né não, galera? Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre a Revolução Russa, que foi um dos temas aí também, a Rússia, né? Um dos temas das nossas aulas aí, um tema que vai cair na prova de vocês, Revolução Russa, que ela acontece aí no período de 1917. Foram dois levantes populares, o primeiro ocorrido em fevereiro, contra o governo aí do czar Nicolau II, né? E o segundo em outubro. Na Revolução de Fevereiro, os revolucionários aboliram a monarquia e na Revolução de Outubro começaram a implantar um governo baseado em ideias socialistas. Olha só, duas grandes informações para se associar: Revolução de Fevereiro, abolição da monarquia. Revolução de Outubro, segunda revolução, ideias começam a crescer aí, as ideias socialistas. Tá ok? Vamos ver aí algumas causas aí da Revolução Russa. Durante o século XIX, a falta da liberdade era quase absoluta, né? As pessoas não tinham liberdade para ir e vir direito, dependiam de tudo do czar e tudo mais. No campo reinava uma forte tensão social, devido à grande concentração de terras na mão da nobreza. A Rússia foi o último país a abolir a servidão, em 1861. Em muitos lugares continuava-se o sistema de produção feudal. Lembramos lá da aula de feudalismo, né? Onde o senhor feudal ele domina uma área de terra, onde ele implanta suas leis, sua própria moeda, né? Seu próprio regimento ali de leis e tudo mais. A reforma agrária, promovida pelo czar Alexandre II, 1855 a 1881, pouco adiantou para aliviar as tensões no campo. O regime czarista reprimia a oposição, né, à Ucrânia. Né? A polícia, né, política controlava o ensino, a imprensa e os tribunais. Isso, a população ficando cada vez mais tensa e mais chateada com o regime. Milhares de pessoas eram enviadas aí ao exílio na Sibéria, condenadas por crimes políticos, Capitalistas e latifundiários mantinham o domínio sobre os trabalhadores urbanos e rurais. Né? Então a população não tinha, por isso que a gente fala que era um período sem liberdade, que você era controlado, para onde você iria, tu estava sendo controlado e vigiado. No governo do Nicolau II, de 894 a 1917, a Rússia acelerou o processo de industrialização, aliado ao capital estrangeiro. Os operários concentraram-se em grandes centros como Moscou e São Petersburgo. Isso aí durante o período também da Revolução, as indústrias surgindo, então as pessoas saíam também do campo em direção, né, a isso daí, para tentar uma melhoria em condição de vida. Apesar disso, as condições de vida pioraram com a fome e o desemprego, a diminuição dos salários, né, a burguesia também não era beneficiada, pois o capital estava concentrado nas mãos dos banqueiros e dos grandes empresários. Hoje em dia não continua tão longe disso não, né? O pobre só se lasca. A oposição do governo crescia. Quanto um dos maiores partidos de oposição era o Partido Social Democrata, mas seus líderes, Plekhanov e Lenin, tinham que viver fora da Rússia para fugir das perseguições políticas. Gente, olha só, isso é um fato. Não adianta você pensar, toda revolução ela é igual. Toda revolução ela ocorre, dificilmente vai acontecer porque o rico está chateado com o pobre. Vai acontecer, eu penso sempre pelo contrário. A maior massa do país é a massa pobre, é a mão de obra, é o operariado. As pessoas ainda não entenderam que se você mantém o pobre
o operariado comendo bem, se vestindo bem, andando bem, o operariado trabalha feliz da vida, gente. O que a gente quer para dignidade, nós queremos dignidade, nós queremos poder trabalhar e ser dignos de um determinado serviço, né? E receber bem por isso. É o que não acontecia. Então a massa se chateia. E a massa fica chateada, a massa vai entrar em revolução, vai fazer greve, não vai querer trabalhar. É assim que acontece. Não é porque a pessoa é comunista, não. É porque a pessoa quer trabalhar e quer receber. Né? O pobre, ele entende, né? A massa entende que o dono do meio de produção vai ganhar dinheiro com o trabalho deles. Isso é fato. Mas desde que você ganhe o dinheiro, e seja justo. E pague também o salário digno à pessoa que está trabalhando. Se você fizer isso, todo mundo ganha. Não vai ter revolução, não vai ter nada, e o capitalismo vai seguir sua vida. Mas aí, o que acontece? Nesse período não se tem essa ideia. Até hoje também não tem, né? Muitos não pensam desse jeito. Muitos acham que o salário mínimo está bom e pronto. Né? E não é assim que funciona. Então, galera, a revolução cresceu, surgiu, né? E não teve jeito. A Rússia acabou virando socialismo, aí, como a gente vai ver. A oposição ao governo, como eu falei, desculpa, o Partido Operário Social Democrata Russo era crítico com a política do país, porém eles divergiam como solucionar os problemas da Rússia. Isso acabou dividindo aí em duas correntes, né? Duas correntes aí que fazem parte dessa revolução, né, russa aí. Nós temos aqui, tirar a cara da frente, os bolcheviques, maioria, né, em russo, liderados por Lenin, defendiam a ideia revolucionária da luta armada para chegar ao poder. Lenin era aquele cara mais brabo, ele queria resolver na porrada. E os mencheviques, que era a minoria, liderado por Plekhanov, através aí das vias, defendia a ideia evolucionista de se conquistar o poder, através das vias normais e pacíficas, como, por exemplo, as eleições, ou seja, crescendo como partido político para tentar chegar ao poder. Essas ideias de todas as duas eram revolucionárias, mas eram meio, né, dispares aí uma da outra. As revoluções, aí uma revisãozinha nas consequências. Lenin discursa aí para um grupo de soldados após a abdicação do czar, né, e forma-se o governo provisório sob a chefia de Kerensky, que se veria envolvido em disputas liberais e socialistas. Sofrendo pressão dos soviéticos, o governo concedeu a anistia aos prisioneiros exilados aí políticos, de volta à Rússia. Os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, organizaram um congresso onde defendiam os lemas como paz, terra e pão, e todo o poder aos soviéticos, ou seja, paz, terra e pão. Paz para todos viverem tranquilamente, terra para você poder plantar o seu alimento, e pão é para você poder comer o alimento que você plantou. E todo o poder aos soviéticos, ou seja, o poder seja emanado do povo. No dia 7 de novembro, 25 de outubro, no calendário gregoriano, os operários e camponeses, sob a liderança de Lenin, tomaram o poder. Os bolcheviques aí distribuíram terras entre os camponeses e estatizaram os bancos, as estradas de ferro, as indústrias, que passaram para o controle dos operários. Algumas consequências, né, dessa revolução. A Rússia se retira da Primeira Guerra Mundial. O primeiro ato importante do novo governo foi retirar a Rússia da guerra. Para isso, em fevereiro de 1918, foi assinado o Tratado de Brest-Litovsk com as potências centrais. Esse determinava a entrega aí da Finlândia, países bálticos, Polônia, Ucrânia e Bielorrússia, além de distritos aí do Império Otomano na região da Geórgia. Tivemos uma guerra civil na Rússia. Os 4 primeiros anos do governo bolchevique foram marcados por uma guerra civil que abalou profundamente o país. Igualmente, aí, para evitar qualquer tentativa de restauração monárquica, o czar Nicolau II e sua família foram assassinados.
sem qualquer tipo de julgamento em julho de 2018. Meu irmão, mata todo mundo, senão eles vão dar um jeitinho e tentar voltar ao poder. Então mataram todo mundo. O Exército Vermelho, criado por Leon Trotsky, derrotou o Exército Branco, formado aí por nobres e burgueses, garantindo a permanência dos bolcheviques no poder. A revolução estava salva, mas a paralisação econômica era praticamente total no país. Para restaurar a confiança no governo, foi criada a NEP, nova política econômica, que permitia a entrada de capital estrangeiro e o funcionamento de empresas particulares. A aplicação da NEP resultou no crescimento industrial e agrícola da Rússia. Tá? Foram algumas características aí interessantes, que talvez eu não falei todas, mas já fica aí para a gente estar pensando sobre isso. A conclusão aí da Revolução Russa, né, foi estabelecida em 1922, foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sob liderança de Lenin. Após a sua morte em 1924, uma luta pelo poder entre Trotsky, uma luta pelo poder entre Trotsky e Stalin. Derrotado, Trotsky foi expulso do país em 1940 e foi morto na cidade do México aí por um assassino a serviço de Stalin. Sob seu governo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas conheceu uma das mais violentas ditaduras da história e, ao mesmo tempo que passava por um crescimento econômico vertiginoso, ou seja, crescia muito a economia do país. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país seria um dos principais inimigos do nazismo, aliado aos Estados Unidos e Reino Unido. Após o conflito, seria alcançada a condição de segunda potência mundial. Principal promessa da Revolução Russa: paz e saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, terra, pão, liberdade e trabalho para todos. Que não aconteceu tão bem assim, mas funcionou durante um bom tempo. Tivemos aí também uma característica para o fim, né, que seria a perestroika e a glasnost, que foram medidas econômicas e políticas adotadas aí nos anos de 80 pela antiga União Soviética e que tinha como objetivo modernizar o mercado econômico soviético e possibilitar a abertura política. Essas resoluções foram responsáveis por contribuir para o fim do Estado Soviético e para o término aí da Guerra Fria. Aí temos aí um comentário, né, sobre a perestroika, que tinha como objetivo mudanças estruturais na economia da sociedade, e a glasnost, por sua vez, caracterizava aí o processo de abertura política e transparências aos mecanismos de decisões políticas. Ou seja, a perestroika era a abertura da economia do país, né, abrir a economia, a privatização, e a glasnost era a abertura política. Era um país que tinha um partido, e abriram aí para ter vários partidos nas eleições e ver quem conseguiria chegar ao poder. É claro que o Partido Socialista continua no poder, né, e vai se dando aí. Até mais para frente vai mudar, mas funciona desse jeito, ok? Eu fiz aqui, gente, um resumão, né, falando aqui sobre a perestroika. Ó, não cabe ler tudo agora, mas eu vou deixar aí nos slides para vocês também acompanharem, tá? Tem nem porque eu estou lendo isso, que eu já expliquei o básico. Vocês precisam saber o básico, vocês vão ter esse julgamento todo aí com essa ideia. Tá ok? Aqui, ó, a glasnost também, ó. Para vocês depois darem uma lida lá. Vamos aqui, né, às observações. Com o esfacelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em decorrência do colapso aí do modelo político e econômico comunista que vigorou nesses países durante décadas, uma nova associação de apoio mútuo foi estabelecida na Rússia, entre a Rússia e os ex-países da União Soviética. Foi a criação da SEI, né, que é a Comunidade dos Estados Independentes, comandado pela Rússia, em Moscou também. A SEI fica com toda a dívida da União Soviética, com as armas também que a União Soviética tinha. Né? Os países que não eram membros e que não são membros mais, tiveram que devolver seus armamentos, toda a sua balística, devolveram aí, a Rússia pagou por isso. A taxa de crescimento atual aí da população russa hoje é negativa. Opa, desculpa aqui que saiu, calma aí, vamos voltar. Aqui. Então, a taxa de crescimento da população russa hoje é negativa. A população do país diminuiu
né, em 286 mil pessoas no primeiro quadrimestre desse ano. Né, e o número de mortes no país, em média, 70% superior a de nascimentos. A diminuição, não desse ano, tá? Isso aí é do ano passado. A diminuição, né, dos nascimentos aí, no caso em 1991, isso, desculpa. A diminuição do número de nascimentos vem ocorrendo a diminuição vem ocorrendo desde o desmantelamento da União Soviética em 1991. Isso acontece aí por causa do elevado número de idosos e a baixa taxa de fecundidade. Tá? Vamos ver alguns conflitos também nessa região, né? Temos aí o ditador Joseph Stalin, que decidiu transformar em 22 o território da Ossétia do Sul em região autônoma da República Soviética da Geórgia. E a medida colocou parte aí dos ossetas, grupo etnicamente ligado à Rússia, dentro do domínio territorial da Geórgia. Apesar de o território georgiano não possuir grandes reservas de petróleo e gás natural, ele abriga importantes dutos que abastecem a economia da Europa Ocidental com hidrocarbonetos, fatos que amplia a ação russa contra as forças de emancipação. Por quê? Porque a Rússia, com isso, ela consegue deter o controle de todo o combustível que vai para a Europa. Isso faz com que o restante da Europa fique meio que nas mãos da Rússia. Por isso, ela não abre mão desse território. A intenção do governo da Geórgia em juntar-se à OTAN, Aliança Militar do Ocidente, pode ser considerada como um desagravo ao governo russo, que leva os Estados Unidos a agirem mais diretamente na resolução dos conflitos. Okay? Um dos principais problemas que temos atualmente nesse território. Também temos aí um pouco da África. Né? Os aspectos gerais da África: é o terceiro continente de extensão territorial com mais de 30 milhões de quilômetros. Tá ok, gente? Com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados aí. Ocupando aí 20% basicamente da área total da Terra. Apesar de concentrar aí incontáveis riquezas naturais, o continente é um dos mais pobres do mundo. A África é banhada pelo Oceano Atlântico na sua costa ocidental, pelo Oceano Índico do lado oriental e ao norte pelos mares aí do Mediterrâneo, tá ok? Pelos mares Mediterrâneo e Mar Vermelho. E ao sul pelo Mar Antártico. Os países aí fazem parte do continente africano, possuem média de 54 países, sendo que 48 ficam no continente, 6 insulares, ilhas. A população é de 910 milhões de habitantes. A Argélia é a maior extensão territorial. Por outro lado, as ilhas Seychelles são o menor país do continente, com 455 quilômetros quadrados só. Temos aqui agora um mapa aí que mostra aí bem as ilhas, né, o território, só vocês darem uma aumentada, uma diminuída, fica à disposição de vocês, mas vocês vão ter aí também os slides. Opa, volta, saiu aqui, calma aí, galera, eita, saiu tudo, deixa eu pausar aqui. Voltamos, acertei ali, né, então olha só, galera. Aqui podemos dividir o continente africano em duas regiões, África do Norte e África subsaariana. A África do Norte acima do Saara, né? Países de língua árabe, muçulmano, islã, principal religião. E o norte da África são os países, né, e o África subsaariana, os países que estão abaixo, tá, do Saara, abaixo do deserto do Saara, tá? Então, vamos ver aí, países do norte: Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Sudão do Sul e Tunísia, tá? Que fazem parte aí dessa região. Países, né, ou também chamado de África Setentrional. Agora vamos ver aí, países que fazem parte da África subsaariana: África do Sul, Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camarões. Burundi é um dos mais pobres aí, coitados. Camarões, Cabo Verde, Chad, Congo, Costa do Marfim, Djibouti, Guiné Equatorial, Eritreia, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Guiné, Ilhas Comores, Lesoto, Libéria. Libéria, inclusive Libéria foi um dos que não foram aí colonizados, né? Madagascar, Malawi,
Mali, Mauritânia, Maurício, Moçambique, também origem portuguesa, né? Namíbia, Níger, Nigéria, Quênia, República Centro-Africana, Ruanda, né? O massacre entre Tutsis e Hutus, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe, Senegal, Ilhas Seychelles, que é o menor território, Serra Leoa, diamante de sangue, Somália, muita pobreza, Sudão, né? Suazilândia, Tanzânia, Togo, Uganda, né? Zâmbia, Zimbábue. Então temos aí, né, todas essas referências aí às ilhas. Também no Oceano Atlântico encontram-se as Ilhas Canárias e o arquipélago de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. Já no Oceano Índico, as ilhas de Madagascar, Gamores, Maurício, Seychelles e Reunião. A geologia, a base geológica africana é muito antiga, o que explica as pequenas altitudes. No entanto, temos a leste da África uma sucessão de montanhas como Kilimanjaro e a cadeia ou cordilheira do Atlas, né, que são as cadeias montanhosas aí, que ocupam uma única placa tectônica. A África ocupa uma única placa tectônica, ao contrário da Europa, que divide sua placa com a Ásia, né, a placa euroasiática. São duas placas ali juntas, uma placa para os dois territórios. Além disso, é formada em sua maior parte planaltos, né, e planícies costeiras, nos quais podem ser imensamente grandes, como as planícies aí do Níger. No caso da Europa, a Europa, na realidade, ela é uma península da Ásia, né? A Ásia é uma península, por isso a gente diz que é o continente euroasiático. De relevo, né, temos aí o Planalto Setentrional. No Planalto Setentrional está o deserto do Saara, que é o mais extenso do mundo, com 9,2 milhões de quilômetros quadrados. A cadeia do Atlas, que é uma cordilheira que alcança 4 mil metros de altitude. Também ocorre nessa área o Rio Nilo, com 6.755 quilômetros, é o mais extenso da África e o segundo mais extenso do mundo. O Nilo também foi o berço das primeiras civilizações da história, como a egípcia, por exemplo. Ao sul do Saara temos a bacia do Chad, que é uma das fontes de pesca aí para a população local, e também se encontra o rio Níger, que possui 4.180 quilômetros de comprimento. Também no Planalto Oriental, parte oriental aí do continente, está o Vale Rift, né, o Rift Valley, como vimos aí, que é a maior fossa tectônica do mundo, que forma um vale de 4.000 quilômetros de extensão. O estreito e profundo, ali se encontraram vestígios dos primeiros grupos humanos. Da mesma forma, é a região dos grandes lagos aí e dos pontos mais altos do continente, no qual se destaca o Kilimanjaro. Também temos o Lago Vitória, não sei se estou falando dele aqui, mas já vou falar logo, que é o maior lago aí do mundo, né? O Planalto Meridional, na parte sul aí do continente, encontramos os desertos da Namíbia, Kalahari, chamados de irmãos, né? Porque se encontram muito próximos um do outro aí. O ponto mais meridional do continente é o Cabo da Boa Esperança, que se encontra também rodeado dos montes Drakensberg. A bacia do Congo, situada na zona equatorial aí do continente, há uma enorme floresta, que é a segunda do mundo, aí, somente atrás da floresta amazônica. Tirei a carinha ali para vocês poderem ver, mas lembre-se, também terão aí os slides. A religião, vamos lá. Do ponto de vista religioso, predominam o islamismo, o cristianismo e as religiões tradicionais africanas. Podemos dividir de maneira geral que o norte da África, a religião predominante é o islamismo. Na África subsaariana, o cristianismo é a maioria. Na Etiópia, por exemplo, encontram-se igrejas cristãs mais antigas do continente. O cristianismo protestante também encontra-se presente devido à colonização inglesa, alemã e holandesa. As religiões animistas africanas continuam sendo praticadas pelas tribos e mesmo por aqueles que migram para as cidades. O idioma, em todo o continente se falam mais de 2.000 línguas e incontáveis dialetos. Além de várias línguas de origem africana, alguns dos idiomas introduzidos pelos colonizadores são utilizados até os dias de hoje, como o árabe, o inglês, o francês, o português e o espanhol. Em certos países, como Ilhas Seychelles, a língua do colonizador francês se misturou de tal forma ao idioma local
que já é considerado um outro idioma, né? Eles chamam de crioulo, que é o idioma das Ilhas Seychelles, que é uma mistura do francês com o dialeto local. Por essa razão, é fácil encontrar africanos que são verdadeiros poliglotas. Se você conhece algum africano que veio para o Brasil, você vai ver que vem angolano para cá, às vezes, moçambiquense, além de falar o português, eles falam francês, falam inglês, né? Tem africano que fala 4, 5 idiomas, aí tranquilamente, sem problema nenhum, e aprenderam facilmente. A população. A África é o segundo continente mais populoso do planeta, perde para o asiático, com cerca de quase 1 bilhão de pessoas, né? A densidade demográfica é de média de 30 habitantes por quilômetro quadrado. Por grande parte do continente é diversa a ocupação humana, cadeias montanhosas, Rift Valley, florestas, então não dá para você desmatar para viver ali. O Vale do Rio Nilo possui a densidade demográfica de 500 habitantes por quilômetro, enquanto os desertos e florestas são praticamente desabitados. Poucos países africanos exibem aí a população urbana numericamente superior à rural, como por exemplo a Argélia, Líbia e Tunísia. A maior parcela da população africana é composta por diferentes povos negros, dos quais aí os grupos mais importantes são os bantus, nilóticos, pigmeu e bosquimanos. Uma significativa quantidade de brancos vive principalmente na porção setentrional aí do continente africano, tá? Vamos ver agora aí a economia. É o continente mais carente do mundo. Dos 30 países mais pobres, pelo menos 21 são africanos, gente. O extrativismo e a agricultura figuram como principais atividades. Olha só, um resumão disso tudo aí é o seguinte: dependência econômica da Europa, herança herdada da colonização europeia, aonde deixou os países totalmente dependentes aí da economia da Europa, né? Fez as fronteiras à moda europeia, deixou tribos inimigas dentro do território, viram uma briga danada ali por território, e isso vai fazer com que a economia fique, né, lá embaixo. Tá ok, galera? Aqui deixei em negrito para vocês entenderem melhor. A agricultura do continente africano apresenta sob duas formas: subsistência comercial. Subsistência local, a comercial é a modo plantation europeia. A primeira é rudimentar, itinerante, extensiva, e a segunda é sobre a forma de plantation introduzido pelos europeus. E isso vai atrapalhar toda a economia do território, porque a venda vai para fora e a pessoa passa fome. A pessoa não tem dinheiro para se comercializar lá dentro. Esse é o grande problema da economia, basicamente aí, africana. Tá ok, galera? Isso aí é só um resumo mesmo. Vocês vão ter aí o slide depois. O clima. O Sahel é uma das zonas que as temperaturas são mais aprazíveis, com pluviosidade menor e estações secas bem pronunciadas, aí, bem claras. Quanto às condições climáticas, destacam-se o equatorial, tropical, desértico e mediterrâneo. O clima equatorial é quente e úmido o ano todo. Está na região centro-oeste do continente. 75% do continente está entre os trópicos. Somente o norte e o sul possuem o clima temperado, né, ou o clima mediterrâneo, mais lá para frente. O clima tropical é quente, com invernos secos, e domina aí o continente africano, né, com todo o clima, como um todo. O clima mediterrâneo desponta de pequenos trechos e aponta o norte do extremo sul do continente. Os desertos ocupam o restante do território, posto que as chuvas são raras nas proximidades do Trópico de Câncer, onde se encontra o deserto do Saara e o do Kalahari. É encontrado aí no Trópico de Capricórnio. Curiosidades. O Rio Nilo pode ser visto do espaço. A fome atinge 30 países africanos com extrema força, principalmente aqueles que se encontram nas áreas contíguas aí ao deserto do Saara. A atual divisão política da África, eu falo isso a todo momento, se configurou na década de 60 e 70, formando aí 54 países independentes que brigam por disputas étnicas e territoriais. A África é o único continente do mundo cortado por 3 paralelos e a linha do Equador, bem como os trópicos de Capricórnio e Câncer. Interesses de países europeus preocupados com a partilha de seus recursos naturais, que foram um dos motivos aí da divisão da África, e a concentração aí das áreas cultiváveis no setor agroexportador, aumentando a ocupação
a ocupação da população pobre em territórios agrícolas. Né? Todos esses problemas são uma herança aí desses territórios, dessa época da ocupação africana. Vamos falar um pouco também, pessoal, do Oriente Médio, tá ok? Né? Vamos falar aí do Oriente Médio, que também é matéria de vocês. Já estamos quase acabando, o vídeo está ficando um pouquinho longo, porque vocês têm matéria pra caramba, então eu tive que fazer um resumão. O Oriente Médio é uma região do planeta localizada predominantemente aí no continente asiático, por isso também denominado de Ásia Ocidental. Sua área também ocupa, né, outros 2 continentes e uma pequena porção do sudoeste da Europa do Norte, da Europa e do norte da África. Os países que fazem parte do Oriente Médio são o Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia. Sua população total está estimada em cerca de 260 milhões de habitantes. Nos aspectos físicos, aí costuma apresentar baixas altitudes, né, praticamente todo o seu território, excetuando-se a região norte, mais especificamente a Turquia apresenta algumas regiões montanhosas e compostos aí por planaltos, né, com destaque para o planalto da Anatólia, na Turquia, e algumas planícies aí com destaque para a Mesopotâmia. A sua extensão aí é quase toda delimitada por mares, né, o Mar Negro, o Mar Cáspio ao norte, Mar Vermelho e Mediterrâneo ao oeste, e o Mar Atlântico Sul, né, e o Mar Atlântico ao sul. Apenas a leste, que é a área delimitada por terra, pela Ásia do Sul, aí, pelo Sudeste e pela China, né, mais ao Oriente. Os rios mais importantes, Tigres e Eufrates, onde também desenvolveu a civilização naquela área, ambos inteiramente aí localizados no território pertencente ao Iraque e que desaguam aí no Golfo Pérsico, essa área é chamada de Mesopotâmia. Mesopotâmia quer dizer entre rios. Tá? No clima, seu território é atravessado aí pelo Trópico de Câncer, por isso apresenta 2 grandes faixas climáticas: zona temperada ao norte, que ocupa a maior parte de sua área, e a zona tropical, na porção sul. Os principais climas são o semiárido e o árido. Vegetação, em razão dos 2 grandes tipos predominantes, o Oriente Médio exibe 2 tipos predominantes de vegetação: xerófilo, localizado nas regiões de clima árido, e as pradarias, localizadas no clima semiárido. A economia vem também para a produção e exportação do petróleo. Aquela área ali é rica em petróleo. Tá? É uma área rica em petróleo, gente, não podemos esquecer isso, tá? É uma área onde... Então, galera, problema técnico aqui, eu tive que dar uma pequena pausa, mas já voltamos aí para continuar. Tá? Desculpa aí. Então, estamos lá. Falei aí do tipo de a economia voltada para a produção de petróleo, né? O petróleo aí é a grande garota dos olhos dourados aí dos sheiks árabes, né? Por conta de tal abundância, também pelo fato do petróleo a principal matéria-prima e energética do mundo, aí todo mundo quer o petróleo de lá. Além da exportação de petróleo, vamos tirar aqui embaixo, ó. Opa, cadê onde eu tô aqui, que eu acabei me embolando aqui. Aí, aspectos físicos. Tô aqui, gente, ó. Clima, desculpa. Então, achamos aí. Aí, falei do petróleo, que é a economia, né? E além da exportação de petróleo, também existe pequena produção agropecuária, que não consegue se expandir por conta dos baixos investimentos e pelos tipos de clima predominante, né? A industrialização na região é muito tímida e não representa grande impacto na economia local. A atividade econômica mais rentável aí na região, depois do petróleo, é o turismo, concentrado nas cidades de Jerusalém, Nazaré e Tel Aviv. Ok? Vamos que vamos, continuando dúvidas, perguntas, está bem explicadinho. É um resumão mesmo. A religião predominante é o Islã, né? A religião aderida aí por cerca de 90% da população total do pessoal ali do mundo árabe. Registra-se que ela tenha sido originada das tribos da Península Arábica
e caracterizada por ser monoteísta, que é o único Deus, né, o Alá, e por seu caráter aí messiânico, ou seja, a crença em um Messias, um Salvador, o profeta Maomé. O Islã compreende hoje mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Desse total, 230 milhões são do Oriente Médio. Além dos muçulmanos, existem ainda cerca de 6 milhões de judeus, quase todos concentrados em Israel, e mais 13 milhões de cristãos. O mais legal é que existe mais muçulmano fora do Oriente Médio do que no Oriente Médio. Na geopolítica, né, o Oriente Médio é caracterizado aí pela ocorrência de conflitos, né, ao longo de sua história, e de longe é o local com maior tensão do mundo, né, em ambos aspectos aí. Em tempos aí históricos, muitos povos invadiram essa região, como Persa, o Império Árabe, turcos otomanos, e sua localização na divisa dos 3 continentes e a posição geográfica de suas nações, né, e conflitos religiosos, principalmente o petróleo, são a base desses conflitos, né, toda estratégica e local, política e religiosa. O principal conflito aí do Oriente Médio está entre Israel e a Palestina. Trata-se de uma guerra entre árabes e judeus, uma guerra quase que santa, né, em busca da formação de seus respectivos territórios e pela ocupação da cidade considerada sagrada para ambas as nações, é Jerusalém, motivo de guerra há vários anos. A outra questão é a dos curdos, um povo atualmente formado por cerca de 30 milhões de habitantes, dispersos por todo o Oriente Médio, mais conhecidos por ser a maior nação sem pátria do mundo, reivindicam junto à ONU o seu território e por isso são muito perseguidos. Eles querem formar o Kurdistão, né, que seria o território curdo. O curdo, eles são conhecidos como a maior nação do mundo sem território, gente. É como se fosse um país que não existe, que não tem terra, né? A intensificação dessas batalhas se deu após o processo de ocupação realizado pelas grandes potências europeias que dividiram esse espaço em territórios diversos conforme suas vontades e necessidades, né? Como fizeram lá na África, na divisão africana. Israel possui atualmente fronteiras aí com o Egito e ainda com Jordânia, Líbano e Síria. São características aí, né, observações. O Oriente Médio sofre com um problema de falta de água potável. Uma das soluções para resolver esse problema tem sido a dessalinização, principalmente na Turquia, que isso ocorre muito. E novamente uma observação que os curdos são a maior nação sem pátria do mundo, ou seja, sem um Estado constituído. População superior aí a 30 milhões de habitantes. Gente, resumaço, hein? Tá tudo mastigado. Agora vamos ver um pouquinho aí da parte de urbanização brasileira e industrialização, né? Vou falar aí de forma bem resumida, tá ok? Vou falar, vocês vão ter aí para estudar aí. A industrialização brasileira faz parte do grupo de países que realizaram a chamada industrialização tardia, ou seja, o processo demorou a começar aqui. No caso do Brasil, foi se instaurar aí praticamente no século XX, a partir da década de 50, né, onde tomou pulso. Já tentaram fazer antes, mas não foi bem desenvolvido. Isso tudo devido também ao fato do Brasil ser um país de uma colônia de exploração, né? Você utilizava muito mão de obra escravo. Então não tinha também como se desenvolver uma indústria que escravo não tem pagamento. Está tudo bem explicadinho aí no texto, né? Então, assim, após a queda da Bolsa de Nova York de 1929, essa parte aí, né, da indústria brasileira começa a se desenvolver, porque já viram que continuar com café naquele período seria um problema, ok? E assim, aonde vai se desenvolver muito mesmo, dar esse boom, seria na era de JK, Juscelino Kubitschek. Ele tem a política de 50 anos em 5, 50 em 5. O Estado procurou investir em infraestrutura básica para atrair indústrias privadas, principalmente as automobilísticas e indústrias de base, né? Nesse período, as principais características da industrialização brasileira, da indústria brasileira, né, era aí a concentração industrial e a dependência econômica e tecnológica. Vamos lá. O que ele fez? Ele investiu primeiro em rodoviarismo, abriu rodovias para levar infraestrutura para essas empresas.
né? A concentração industrial estavam todas localizadas aí basicamente na cidade de São Paulo e arredores de São Paulo, né? Principalmente na parte do ABCD paulista, aí onde elas ficaram até poucos anos. A dependência econômica, porque ela vinha com tecnologia de fora, tecnologia da Alemanha, da Itália, da França, né? Peugeot, Volkswagen, Fiat, né? Da Ford americana. Então ela vinha com a tecnologia das empresas de fora. Por isso essa dependência aí. Tá, ok? E devido a essa industrialização, a gente vai chegar no grande ponto, que é a urbanização brasileira. O processo de urbanização no Brasil tem início no século XX, com o êxodo rural, ou seja, com o deslocamento das pessoas do campo para as cidades em busca de melhores condições de vida. Lembre-se que a urbanização é o aumento da população nas zonas urbanas em detrimento das zonas rurais. Tá? O processo de industrialização dos centros urbanos foi fundamental, falei agora há pouco, para que a urbanização expandisse cada vez mais no Brasil, no nosso país. Com a expansão das indústrias e maiores ofertas de trabalho, o aumento populacional foi significativo nos centros urbanos. E em relação a outros países, a urbanização no Brasil também, no Brasil foi tardia, rápida e desordenada. Por quê? Foi tarde, demorou para se urbanizar, o país passou a ser urbanizado a partir da década de 60. Foi rápido, porque foi um boom explosivo, todo mundo vindo para a cidade de uma vez, e desordenada porque a cidade não estava preparada para receber essa população. Por isso temos aí o crescimento das favelas, né, a favelização do meio urbano, problemas aí devido a essa favelização, né, problemas urbanos aí, lixo, né, falta de saneamento básico, doenças, né, e tudo mais aí que vem com o aumento da população. Tá, ok, gente? Até meados do século XX, aí, grande parte da população brasileira vivia no campo, com a expansão da indústria, foram modificados, né? Assim, aí, com a mecanização também, as quais substituíram o homem no campo, o êxodo rural aumenta consideravelmente a partir da década de 50, que é lá o que eu falei do desemprego estrutural, né? Quando o homem perde emprego, né? Perde seu trabalho para máquina. O fator também foi influenciado pelos governos de Vargas e Kubitschek, com a política de desenvolvimentista, sua famosa frase 50 anos em 5. Vale ressaltar que a urbanização foi muito notória no sudeste do país, onde a infraestrutura apresentava melhores condições, Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente São Paulo. Tá? A partir da década aí também de 60, a construção de Brasília no governo de JK, que a região centro-oeste começa a apresentar sinais de urbanização, aonde vai se construir a capital e muitos nordestinos vão para Brasília trabalhar na área rural lá, tá ok, galera? Atualmente aí cerca de 80% da população brasileira vive nas zonas urbanas. No entanto, as possibilidades aí, a infraestrutura e os serviços diferem bastante de uma região para outra. Mesmo sendo urbana, tem lugar que tem mais serviço e outro não. E isso daí vai gerar alguns problemas, né? Tipo, o aumento acelerado, consequências aí da urbanização foi acompanhadas, né? Gerou desigualdade social, né? Desemprego, violência, favelização, poluição, né? Tudo isso que vem passando aí no nosso território. Isso tudo é consequência dessa urbanização rápida e desordenada que tivemos no Brasil. Galera, queria falar para vocês o seguinte: os que vão passar direto, espero que a grande maioria passe. Bom Natal e um próspero ano novo, que 2021 traga aí prosperidade, traga uma vacina, traga soluções para a vida da gente. Vocês estão no terceirão, não vão me ver mais, mas se me veem na rua aí, ó, tamo junto, tá tranquilo, professor? Opa, beleza? Espero que tenham gostado da minha aula, espero que gostem do meu trabalho, né? Então, faz aí, olha, final da revisão, vai lá, curte, compartilha, tá? Se inscreve no meu canal, né? Vai que vocês fazem uma faculdade, precisam de um apoio do professor, tô aí para ajudar. Professor, tô com trabalho na faculdade, pode me dar uma luz? Vou fazer um vídeo, vou ajudar sim, não tem problema, eu gosto disso, tá? Por os que ficarem de recuperação, vamos nos encontrar novamente, que teremos mais uma aula, e vamos nos despedir aí no futuro. Galera, bons estudos, boa prova e até mais.
acabou não? Deixa eu ver aqui. Não acabou, tá indo. Eu pensei que tinha acabado, hein?